bem, bem-vindos para mais esta edição das nossas perícopes. No dia de hoje é o 10º domingo após Pentecoste, da Trienal B, e o texto é Gênesis 9, 8 a 17. O contexto nós todos conhecemos, trata-se do dilúvio que aconteceu por causa da segunda grande queda, a segunda grande rebelião por parte da humanidade. E aí a ira de Deus se manifesta, porque a ira de Deus se manifesta apenas quando ela é provocada. E ela foi provocada pela iniquidade do ser humano. Mas o dilúvio passou. E o contexto nosso é um contexto pós-diluviano. Noé já deixa a arca, ele deixa o segundo paraíso, onde ele estava bem confortável, no meio de toda a criação divina que também estava protegido, embora ali não houvesse isenção de pecado. E Noé vai enfrentar um novo mundo que, embora destruído pelas águas, agora é restaurado e é recriado através dessas mesmas águas, que, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, relembra o nosso batismo. O capítulo 9 inicia com Deus abençoando Noé, toda a sua família, toda a criação, com a bênção que Deus dera a Adão e Eva lá no primeiro paraíso. Lá, quando ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, então, vamos passar para o capítulo 9, então, a partir do versículo 8. Diz assim, Vayomer Elohim el Noach ve'el banau ito lemor. E disse Deus, aqui nós temos Elohim, normalmente você tem Yahweh, agora aqui você tem Elohim, quer dizer, Deus, e nós sabemos que Elohim é um atributo, é uma característica especial de Deus quando ele se apresenta com a sua onipotência, com o seu poder. E o dilúvio é marcante nesse aspecto. Deus demonstra o poder sobre a sua criação. É muito mais manifestação de poder do que propriamente uma relação de comunhão que, a partir de agora, vai começar com Noé. Então, e disse Deus a Noé, Noah, e a todos os seus filhos, Ben, e aqui está no plural, com o sufixo da terceira masculina singular, e a seus filhos, Ito. Ito aqui é companhia, que estavam com ele, é sinônimo da outra palavra hebraica, que estavam com ele, dizendo. Versículo 9, Va'ani hini mekim et beriti itekem, ve'et zarachem achareikem. Va'ani hini. Hini, aqui você tem a interjeição hine, com o sufixo da primeira pessoa, né? E eu, eis que eu. É uma posição enfática, um elemento enfático para mostrar quem é esse Deus que está falando. Mekim é um particípio do hífil, do verbo kum, e aqui... E aqui está relacionado a berit, quer dizer, normalmente você tem karat berit, que é a formulação mais comum no texto bíblico, que ela aparece lá em Gênesis 17, quando Deus faz essa aliança com Abraão, mas aqui você tem kum berit, e aqui esse particípio do hífil aqui está demonstrando que não é um iniciar de uma aliança, mas é um confirmar. Literalmente é levantar a aliança, apresentá-la publicamente. Então, confirmar. Não é? Então, eis que eu mesmo estou confirmando a minha aliança, beriti, com o sufixo da primeira pessoa do singular, e tekem, o et,
de companhia com o sufixo da segunda masculina plural. Ve'et zarachem, zera, descendência, semente, enfim, e aqui com a vossa descendência achareichem, achar mais o sufixo da segunda do plural masculino também, depois de vós. Quer dizer, você tem então uma promessa de Deus de continuidade com as gerações que ainda estão por vir. Versículo 10. Ve'et kol nefesh hachaya asher itekem. Esse ve'et é a continuação. E com toda nefesh hachaya. E aqui você tem uma configuração diferente, porque hachaya tecnicamente é um adjetivo, e aqui você tem um artigo diante do adjetivo, e o nefesh não está no construto, então fica assim, com toda a alma, vírgula, viva. Literalmente é assim, mas então nefesh hayah é todo ser vivo, né? Ser vivo que itekem, que está convosco. Na continuação, ba'of, ba'behemah, ubekol hayat haaretz itekem. Ba'of, aqui é aves, mas não é aves no sentido genérico, aves no sentido amplo, seres alados, isso é of em hebraico, né? Então, ba'of, com as aves, e aí especifica, com as aves, né, aladas, ou com as... com behemah, normalmente se traduz por animais domésticos, mas nós vemos na Bíblia como um todo que behemah pode ser grandes animais. Tá? Então, talvez melhor aqui seria, então, com as aves e com os grandes animais e com todo o ser vivo da terra, hayat haaretz, aqui você tem o ser vivo da terra, que está convosco, Mikol yotzei ha-teva. Mikol, aqui, dos que, de todos os que, yotzei está no construto plural, yotzeim seria o particípio e o absoluto, e aqui estão no construto plural, os saintes de, então os que saem yatzá, né, os que saem da arca, teva, arca aqui. Arca essa palavra teva só aparece em 2 lugares, aqui no dilúvio, e esse termo vai aparecer também lá em Êxodo 3, quando fala-se da arca ou da caixa que foi construída para onde foi colocado o menino Moisés nas águas do rio Nilo. Então, na verdade, teva é uma caixa. Então, a arca tem talvez essa imagem de uma caixa, né, que protege, assim como protegeu Moisés lá. Este é o sentido daqui. É bom lembrar que a Arca da Aliança, que aparece no tabernáculo e no templo, tem uma outra palavra em hebraico, que é Aaron, e não tem nada a ver com caixa, como muitas vezes até se avalia. Um segundo sentido é que essa palavra tevá pode ser também um barco, né, ou um navio, né, e muitas vezes na história da igreja se usa a imagem da igreja como um barco ou como um navio de salvação para livrar do caos, né, que é o mundo. Inclusive na própria liturgia nós usa a expressão nave, que no dicionário, mesmo em português, nave, o primeiro sentido dela é um barco. Né? Então a nave da igreja é aquela parte que veio desde a entrada até o santuário, ladeada por colunas, e que então dão a ideia de um barco onde o povo de Deus se reúne para a busca do perdão e salvação.
A sequência do versículo, Lekol Hayat Haaretz, literalmente, para todo o ser vivo da terra. Então, aqui o que chama atenção neste versículo 10 é que a aliança de Deus, a aliança que Deus faz, é uma aliança unilateral. Começa com ele e ele é exclusivo nessa relação. E envolve todos os animais, toda a criação. Então, a criação animal, inclusive, tem uma participação de destaque nesta aliança. Essa aliança tem um caráter universal e com toda a criação e a validade dessa aliança é importante ressaltar que ela não depende da aceitação do receptor. Quer dizer, Deus dá graciosamente. Né? Os animais, por exemplo, não aceitam a aliança, não faz sentido isso, mas Deus concede a aliança para toda a criação de uma forma incondicional. Esse é o versículo 10. Vamos para o 11. Vaha kimoti et beriti etikem velo yikaret kol basar ot mimei ha-mabul. Paramos aqui. O primeira forma do verbo, vahakimoti, o vaf aqui é um vaf consecutivo, o verbo está no perfeito, primeira pessoa singular, do perfeito do verbo kum, e aqui está na forma do rifil, não é? Estabelecer e estabelecerei a aliança, o et aqui é o sinal do objeto direto, a minha aliança convosco, velo yekaret, e não, e aí vem o verbo karat, que isoladamente significa cortar, significa aqui cortar da vida, e não será, yekaret é a forma aqui do nifal, né? E não será cortada da vida toda a carne de novo. Então, mimei ha-mabul, mimei a partir do dilúvio, ou por causa do dilúvio. Tá? Mabul, que aparece aqui, só aparece de novo nesse contexto do dilúvio e uma única vez fora desse contexto, lá no Salmo 29, versículo 10, e referindo-se especificamente ao dilúvio aqui de Gênesis 8 e 9. Velo iye ot mabul, e não haverá de novo ot mabul, um dilúvio. Aqui não tem artigo, não haverá de novo um dilúvio. Le shachet haaretz, le shachet, você tem um infinitivo construto do verbo shahat, que está no piel, não é? Isso significa para destruir, para arruinar, para exterminar a terra. Deus não está eliminando aqui enchentes, Deus não está eliminando dilúvios locais, né, que podem acontecer e podem causar certos danos, mas são específicos, mas aqui você vê que o dilúvio com um caráter universal, ele jamais vai ocorrer novamente. Versículo 12, Vayomer Elohim zot ot haberit asher ani noten beni ubeneikem. E disse Deus, zot, este, pronome demonstrativo, né? Ele está no feminino, porque ot é feminino em hebraico. Este é o sinal da aliança que ani noten. Noten vem do verbo natan, é aqui o particípio do cal, do verbo natan, que eu estou dando, que eu estou concedendo, que eu estou atribuindo entre beni, entre mim e entre vós. Ben, o ben, o hebraico é comum essa configuração. O ben kol nefesh haya asher itkem. E entre todos os seres vivos, Nefesh Hayah, o ser vivente, o ser vivo, que está
Itequem, que está convosco. Aqui você vê o aspecto de que, né, a Universidade do Dilúvio ela está localizada, ela sempre está atrelada aos que saem da arca. Né? Ledor olam, ledorot olam. Dor, aqui é geração, e dorot está é o plural absoluto, para futuras gerações. É interessante que a promessa de Deus na Escritura é sempre suficiente. Ele fala e ele cumpre a sua fala. Deus fala, é promessa. Mas aqui há um sinal atrelado à promessa. Quer dizer, você tem palavra e você tem um símbolo, você tem uma confirmação materializada da palavra. Interessante que em Gênesis 17:11, o sinal da aliança de Deus é a circuncisão. Em Êxodo 31, especialmente lá no versículos 16 e 17, o sinal é o sábado, o dia do descanso que Deus estabelece com o seu povo. E aqui é o arco-íris que vai aparecer no versículo 13, quer dizer, promessa e uma promessa materializada. Então o versículo 13 diz assim: Et kashti natati be'anan. A frase deveria começar com o verbo natati, porque está no perfeito, a primeira pessoa do singular, do kal, do verbo natan, e dei, mas começa com o sinal do objeto direto. Et kashti, o meu arco, eu dei na nuvem. Quer dizer, então coloca-se arco aqui numa posição de destaque. Não é? Arco, evidentemente, aqui é o arco-íris, né? É claro que a palavra keshet em hebraico tem esses dois sentidos, pode ser usado como arma. O texto bíblico fala de Deus é o Deus da guerra. Em Abacuque 3, Deus fala que Deus entesa o seu arco contra os seus inimigos e lança as flechas contra os seus adversários. Lá é uma situação de guerra. Aqui é uma situação de paz. Ele ganha exatamente o outro sentido. Be'anan, observe-se aqui que anan é nuvem, mas a preposição be está com segol, porque esse é o artigo da preposição em razão da palavra seguinte começar com um ayin, com camis átono, e, portanto, em vez de um camis normal debaixo da preposição, você tem um segol, na nuvem. Ve-hayetá leot berit beni u ben haaretz. E será, hayetá, está na terceira feminino singular do perfeito, porque keshet é feminino em hebraico, então, e será por sinal da aliança entre mim e entre a terra. É interessante que Deus sempre se refere a si em primeiro lugar quando se trata da aliança, e depois ele fala dos receptores desta aliança ou desta promessa, que são toda a sua criação. Versículo 14, Vehaya be'ani anan al haaretz, venir ata hakeshet be'einal. Vehaya introduz um discurso no futuro, né? E acontecerá que, e agora be'ani, você vê que o substantivo anan vem logo em seguida, quer dizer nuvem, e aqui você tem Deus usando um verbo que é específico, né? O verbo anan significa, está ligado à nuvem, quer dizer, literalmente é assim que quando está no piel, e a partícula, a preposição está indicando uma cláusula temporal, quando eu nuvear, se isso é possível, mas vamos lá, quando eu nuvear a nuvem, ou seja, quando eu trouxer a nuvem, quando eu apresentar a nuvem, e Deus está por detrás da ação, né, sobre a terra, venir atá, aqui o verbo é ra'á,
e está aqui com Nonifal, e é a terceira feminina singular, porque se refere ao arco, que é feminino, né? E Nonifal, o verbo ra'á, significa aparecer. E então aparecerá o arco na nuvem. É importante lembrar que o arco-íris ele não acontece sem que tenha havido uma tormenta, uma tempestade. Tá? E Deus traz a nuvem da tormenta e da qual emerge o arco-íris. Então, o arco-íris relembra exatamente que, embora o mundo devesse perecer, né, Deus demonstra a proteção e misericórdia para esse novo mundo que Ele está recriando. Versículo 15. Ve zakarti et beriti asher ben ubeneikem ubenkol nefesh haya bekol basar. Ve zakarti, o verbo é zakar, está na primeira pessoa do perfeito do kal, do verbo zakar, que é lembrar, só que aqui você tem o af consecutivo, então ele coloca isso no poder. E me lembrarei da minha aliança, a qual está entre mim e entre vós, e entre todo o ser vivente, em todo o ser que vive. Bekol basar, com toda a carne, com toda a humanidade. Não é apenas uma parte dela, mas é com toda a carne. Velo iye od hamayim lemabul lechachet kol basar. E não iye é simplesmente o imperfeito do verbo hayá, e não haverá mais hamayim, água, não é? O verbo está no singular, mas mayim, você vê que tem uma terminação dual aqui, mas embora o hebraico não tem singular para mayim, tanto a mayim pode ser uma pequena porção de água ou uma enorme porção de água, o verbo vai estar no singular aqui. Tá? E não haverá mais a água, literalmente, hamayim, tá? Lemabul, a água. E esse lê na frente de Mabul aqui é um lê de posse, é uma água que pertence ao dilúvio, ou seja, a água pertencente ou provinda da propriedade do dilúvio. Né? Para lechachet, para destruir, já aparece a forma lá atrás, toda a carne. Deus é repetitivo aqui, e é interessante, Lutero diz no seu comentário a Gênesis, que agora está traduzido para o português, publicado pela Concórdia, essa série sobre, que está no seu volume 13 já, Lutero diz ali que Deus é repetitivo porque ele quer fortalecer a sua promessa, ele quer enfatizar a sua aliança, visto que Noé, diante de tudo que ele passou por esse 1 ano dentro da arca, Noé ainda está atônito, ainda está confuso, ainda está bastante intrigado. Então Deus repete isso para fortalecer a sua fé. E então, repetição aqui tem um efeito evangélico para Noé. Versículo 16. Vehayetá hakeshet be'ana ureiti ha litzkor berit olam ben Elohim ben kol nefesh hayah. Vehayetá, e estará o arco, na nuvem, né? E então, reiti ha, aqui o verbo é ra'á, na primeira pessoa do perfeito, do verbo ra'á, do kal, e o sufixo é o sufixo da terceira feminina singular, porque se refere a arco, tá? Como já vimos, é feminino em hebraico, não é? E o vaf é consecutivo. E então, o verei. Então, verei o arco,
lizkor, zakar, é o verbo, e aqui está no infinitivo construto, a preposição lê na frente, e eu verei para lembrar a minha aliança. Ver assim, no sentido de ver e imediatamente fazer a conexão. Ver para lembrar. Há um propósito do arco. O arco é uma lembrança para Deus, né? É o visual da promessa de Deus ligada à lembrança que Deus tem com a sua aliança. Quer dizer, Deus se submete, de uma certa forma, até à visualidade do sinal para demonstrar essa certeza para o ser humano. Então, a aliança para sempre entre Deus, aqui ele usa a palavra Deus e não mais Ani, e entre todo o ser vivo. Bekol basar, com toda a carne. Quer dizer, literalmente é um aposto aqui de novo, com toda a carne. Vejo isso como um aposto. Todo ser vivo, vírgula, ou seja, com toda a carne. Asher ad haaris, que há sobre a terra. Versículo 17. Vayomer Elohim el Noach, zot ot haberit asher hakimoti, be'eni u ben kol basar asher ad al haaris. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que hakimoti, que eu estabeleci. Forma do rifle, que já a forma apareceu lá em cima, que eu estabeleci entre mim e entre toda a carne que há sobre a terra. Tecnicamente, mais uma repetição, mais uma ênfase, mais evangelho para alguém que está angustiado aqui. Então, Deus, o Criador, aqui, ele preserva a sua criação através da água. Então, o dilúvio, que em si é juízo, num primeiro momento, por causa da queda do ser humano, ele também se transforma, a partir desse momento, em salvação. E por isso o arco-íris é um sinal de graça, da graça, do amor, da compaixão de Deus para com a humanidade. Quer dizer, como nós dissemos, não há arco-íris sem que haja tormenta. A tormenta como símbolo de queda, desobediência do ser humano. Mas essa tormenta passou. O arco-íris só aparece quando a tormenta passa. E acima de tudo, e antes de tudo, arco-íris só existe por causa da presença do sol. Sem sol não há arco-íris. E a Escritura fala do sol como se referindo a Cristo. Cristo é o sol da justiça. É interessante que os pais da igreja lembram que quando, em gerações passadas, quando aparecia o arco-íris no céu, as crianças paravam o que elas estavam fazendo e eles oravam junto com os seus pais o Pai Nosso, exatamente para lembrar as crianças qual era o significado do arco-íris e qual é a promessa que este estava trazendo para esta nova geração, da qual nós também pertencemos. O Evangelho é Marcos 6 e narra o episódio de Jesus andando sobre as águas. As águas que estão revoltas, águas que estão em tumulto, E os discípulos no barco totalmente apavorados. E aí Jesus aparece, entra no barco e o vento cessa. Quer dizer, o Criador acalma a criação e também acalma a sua igreja, que é a sua segunda criação. Deus abençoe a sua pregação.